volta já aqui com Bem Assim, pessoal. E olha só, dia 18 de maio, que é já, né, é comemorado em todo o país o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a importância desse dia, né, e dessa luta, eu vou conversar agora aqui no estúdio com a psicóloga Cristina Magano e com a assistente social Fernanda Barros Costa. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Bom dia. Muito obrigada, bom dia. Agradecemos o convite também, né, e estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Dia da Luta Antimanicomial devido à importância, né, desse dia e talvez a pouca divulgação que já exista, né? Isso, nós somos do CAPS-AD, né, do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, né, e nós fazemos parte, então, dessa rede de atenção psicossocial que luta pela luta antimanicomial, né, pelo tratamento em liberdade. E essa é uma luta que não surgiu de agora, ela surgiu de movimentos de profissionais e usuários, né, na década de 70, para a gente tentar tratar as pessoas com sofrimento mental em liberdade, não colocar mais dentro dos hospícios, né? Então, esse é o grande foco, Cristina, da luta, né, desse dia? Da gente tratar com respeito, tratar em liberdade, né? Fechar os manicômios e abrir outros locais onde a gente possa tratar essas pessoas em liberdade e reinseri-las na sociedade. Muito bem. Você também concorda com isso, Fernanda? Concordo sim, faço parte dessa luta e a gente percebe que é uma luta que vem caminhando, né? A nossa realidade aqui em Maceió, ela é um caminhar um pouco devagar, né? Porque é um serviço que ele está ele cresce desproporcionalmente ao crescimento do adoecimento mental. Sim. Né? Nós tivemos uma pandemia e com essa pandemia houve um agravamento dessas situações e os equipamentos comunitários, como CAPs, não estão correspondendo no momento a essa realidade. Então, assim, é uma luta árdua, porque nós temos que respeitar os direitos, né? Tirar aquele estigma de pessoa que tem doença mental, que precisa ser isolada da sociedade. O melhor tratamento é aquele onde ela estará inserida na sua realidade, concomitantemente ao tratamento. E a família também tendo esse entendimento e fazendo parte desse tratamento, o tratamento ampliado que nós chamamos. Sim. Cristina, esse atendimento psicológico, no seu caso, faz toda a diferença, né? A gente tem o atendimento da equipe multiprofissional, né? A gente trabalha sempre avaliando caso a caso e a equipe multiprofissional para ter olhares diversos sobre a história daquele indivíduo, né? E o que dá à equipe mais potência, né? Porque a gente não está olhando só por um ângulo, cada um na sua profissão está olhando por um ângulo diferente e ajudando a construir esse modelo de tratamento. Quando a gente fala em tratamento multidisciplinar, é que é realmente o mais adequado nesses casos? Sim, porque você sai do foco doença e você considera o indivíduo como um todo, inserido no seu contexto sociofamiliar, né? As potências até que possam existir para a gente trabalhar na sua comunidade, né? Que possa ele ser inserido em trabalhos comunitários, em escola, que ele possa desenvolver o seu papel de cidadão, levando junto o seu familiar no entendimento desse contexto ampliado, né? A gente não pode centrar o indivíduo naquele modelo hospitalocêntrico, onde ele vai para o médico, é medicado, volta para casa e possa até ser internado, entendeu? O que a gente tenta evitar é isso, com esse foco multiprofissional, as várias visões dentro do contexto daquele indivíduo. Quando a gente fala desse dia, né, tão importante, por que ele é, assim, por que é importante ter essa luta, na verdade, Cristina? Na verdade, a gente começa a luta querendo fechar os manicômios, que a gente já fechou vários, né?
Mas a gente dentro do CAPS, na luta diária para trabalhar nessa área, vocês vivem, né? A gente vê que a gente fechou os manicômios e não abriu os outros equipamentos para acompanhar essas pessoas no tratamento do dia a dia. A gente abriu alguns, mas não são suficientes, né? Então a gente tem muita dificuldade de lidar com isso e de não utilizar a internação involuntária, por exemplo, né? Porque a gente precisa ter outros equipamentos de tratamento voluntário para a gente prosseguir nesse tratamento aqui fora, na vida real. Porque a gente sempre fala assim para a família, tratamento involuntário, o paciente fica lá por 1 mês, 2 meses, até 90 dias, mas depois ele vai voltar para cá. E quando ele voltar para cá, se a gente não tiver conseguindo mudar a realidade dele em casa, acontece tudo novamente, tá? Então a gente precisa realmente de outros equipamentos na rede de atenção psicossocial que nos ajude a fazer o trabalho em liberdade. Não é só fechar o manicômio, não. A gente tem que abrir outros equipamentos que não sejam mais nessa perspectiva de prender a pessoa e isolar ela do mundo, para a gente conseguir tratar a pessoa em casa, no seu território, com a sua família, né? Porque às vezes quando não acontece isso, o que a gente sente é que a família fica muito solta, sem ajuda, né? Não é só tirar do manicômio e devolver para a família. A gente tem um meio de campo aí que precisa ser melhorado, senão a gente acaba transferindo a responsabilidade que era do Estado para a família e a família não dá conta, né? A família não, na maioria dos casos, não tem como dar conta disso sozinha. Ainda existe muito tabu, muito preconceito em relação a esse tema? Existe. E a gente percebe que em muitos locais existe a culpabilização dessa família, entendeu? Onde, na verdade, muitas vezes ela está sendo desrespeitada no seu direito, na garantia do seu direito, de ter um local adequado para tratar o seu usuário, né, que nós chamamos usuário, que é o usuário do SUS, do Sistema Único de Saúde, adequadamente, né? Nesse tratamento amplo que a gente tanto fala que com uma visão multissetorial, com uma visão multiprofissional, respeitando os direitos e a garantia do direito daquele usuário e dos seus familiares. A família sofre muito, Cristina? Sim, demais. A família é a que sofre mais diretamente. No CAPS a gente tem um grupo chamado Grupo Família, onde a gente tenta ajudar os familiares a diminuir o nível de sofrimento, a se afastar um pouquinho para ver melhor a situação, né? E é um grupo assim que tem tido uma aderência enorme, justamente porque as pessoas não sabem lidar, né, com a doença e acabam codependentes do paciente e num sofrimento, às vezes, num grau até maior do que o sofrimento do próprio paciente. Do próprio paciente, é assim mesmo, né? Isso. A família, quando ela está envolvida, ela sempre está envolvida emocionalmente, muitas vezes ela tem ações que ela acha que está ajudando e, na verdade, está dificultando um pouco aquele tratamento, né? Muitas vezes a gente recebe usuários que eles estão assim num grau, num uso abusivo muito forte de alguma substância e a família diz, se você não melhorar, eu vou te internar e tal. E isso vira como uma ameaça, né? E dificulta um pouco o tratamento porque o usuário bota na cabeça que um internamento ou um tratamento que seja necessário naquele momento é algo ruim. É alguma punição. Que a gente fala que... Mas na frente, claro que a gente não quer internar mais ninguém, mas no momento a gente ainda precisa, em alguns casos, afastar um pouco, tirar daquele risco que ele se encontra naquele momento e desintoxicar. Por isso que a gente manda, às vezes, por 3 meses para uma clínica, depois ele volta à realidade para dar continuidade ao tratamento em liberdade, que são nos CAPs. Seja nos CAPs transtorno, seja no CAPs álcool e drogas, como é o que a gente trabalha. Isso faz toda a diferença, né, Cristina? Com certeza, né? A gente tem necessidade já de mais do que 5 CAPs AD, se a gente vê em relação à população de Maceió, e a gente só tem uma unidade funcionando, né? Então isso é alarmante pela quantidade de pessoas que chegam precisando de ajuda, né?
E não ter esses outros equipamentos que eu falei anteriormente dificulta ainda mais o nosso trabalho, né? Atualmente a gente já tem uma unidade de acolhimento infanto-juvenil, então a gente já está conseguindo melhorar esse acolhimento com o adolescente, né? E reformular a vida junto com ele, né? Fazer um novo planejamento. Mas a gente, por exemplo, precisa muito de uma unidade de acolhimento adulto, né? Porque os instrumentos que a gente tem para colocar as pessoas que estão em situação de rua são poucos, são insuficientes. E a gente está com uma grande quantidade de pessoas em situação de rua aqui em Maceió, né? E muitos deles acabam usando até pela própria situação de rua, né? Social. Hoje, qual que é a grande mensagem, então, que a gente pode deixar referente a esse dia da luta antimanicomial que é celebrado em 18 de maio? A luta, ela, nesse momento, né, ela significa uma luta, principalmente aqui na nossa cidade, dobrada, digamos assim, porque, como já foi dito aqui, a gente precisa de mais equipamentos para que essa luta ela se consolide, né? Como a Cristina falou, nós precisamos de pelo menos mais cinco CAPS-ADs, né, aqui em Maceió, como também leitos psiquiátricos em hospitais gerais, unidade de acolhimento de adulto, pontos de apoio para essas pessoas que estão em risco no seu território, que no momento precisa se afastar um pouco. Então, é uma luta não só pelo fechamento de manicômios, mas pela conquista de novos espaços. É uma luta que a gente precisa ter o usuário e a família junto com a gente, né? Porque eles são o fim do nosso trabalho, mas eles ao mesmo tempo têm que lutar com a gente para conseguir um espaço de cuidado melhor, mais adequado, com mais respeito, né? Isso é muito importante. Garantia de direitos. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Parabéns aí por esse trabalho que vocês têm desenvolvido, né, ao longo desse tempo lá no CAPS-AD, como vocês têm ajudado tantas e tantas pessoas, né, a realmente retornarem com suas vidas normalizadas e em sociedade, a viverem em sociedade. Obrigada pela presença de vocês, por vocês terem vindo aqui fazer esse alerta, né, para todo mundo. Eu acho que fica aí então essa grande mensagem de que nós precisamos, né, também chegar junto dessa luta das meninas, que é para que a gente possa pedir para o poder público prestar, né, melhores condições de tratamento para essas pessoas que infelizmente estão adoecidas. Muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Nós também. Que agradecemos, né, o espaço para a divulgação, para que a população realmente entenda a luta. Verdade. Vocês querem deixar algum contato, alguma rede social, por favor, fiquem à vontade, tá? O contato é o nosso lugar de trabalho mesmo, que é o CAPS-AD, é um serviço de portas abertas, certo? Ele funciona 24 horas, então, tendo necessidade, pode nos procurar. Muito bem. Certo? Obrigada. Fica no Farol, na Rua da Eletroluz. Ó, final da É legal porque todo mundo já sabe, né? Mais ou menos onde é isso. Obrigada mais uma vez. Parabéns. Obrigada também. Bom dia. Obrigada, muito obrigada. E olha só, vocês que estão aqui ligadinhos com a gente, muito obrigada também a você pela sua companhia. Nós vamos agora, né, fechar o programa, mas amanhã estaremos de volta a partir das 9 da manhã. Eu conto com você. Continue acompanhando a nossa programação. Grande beijo. Tchau, tchau. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar.